Olá, mais uma oportunidade e como eu havia prometido, hoje vamos falar de Mateus capítulo 1, a respeito da genealogia de Cristo e o inicinho assim da promessa do seu nascimento. Antes disso, a gente precisa dar um contexto aqui que desde a primitividade lá em Adão e Eva, Deus havia feito uma promessa à mulher de redenção, ou seja, aquele que viria e redimiria toda a humanidade da corrupção que aconteceu após a queda do homem no paraíso. Homem no sentido da humanidade, tanto homem como mulher. E viria o descendente que iria redimir toda a humanidade, no sentido tanto homens quanto mulheres. Então, a partir dessa perspectiva, a história da Bíblia lá em Gênesis vai permeando aqueles que foram servindo a Deus até chegar num homem chamado Abraão. E a partir desse homem chamado Abraão, que teve fé e creu em Deus, foi feita uma promessa a ele, onde ele teria um descendente. Ele já era um homem idoso, a esposa já era uma idosa, já era uma mulher de idade, e essa promessa, Deus prometeu que viria um descendente dele, da linhagem dele, que no corpo veio a descendência da promessa, que foi Isaac, só que o descendente principal que redimiria não só o povo judeu, quanto a humanidade como todas as nações, veio culminar no nascimento de Jesus Cristo, como os profetas vieram profetizando, que viria de uma virgem, e essa virgem, acredito que o mundo ocidental todo conheça essa história, a Virgem Maria. E hoje a gente vai falar sobre a genealogia de Cristo e a questão do seu nascimento. Então vamos lá, vamos iniciar. Só projetar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Registro da genealogia. Opa. Agora foi. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. E essa genealogia aqui, ela começa a partir de Abraão. Então vamos lá. Vamos passar um pouco da história de Israel. Da promessa a Abraão, a questão da lei, o cativeiro de Babilônia e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Promessa messiânica e Abraão, pai da fé. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Vamos lá. Abraão, pai de Isaac. Isaac, que gerou Jacó, que foi escolhido segundo a graça, foi uma escolha da parte de Deus, de Jacó, que havia dois irmãos, né? Os filhos de Isaac, era Jacó e Esaú. E passando a história bíblica, de uma forma resumida, sintética, Jacó foi aquele que foi escolhido por Deus. Nasceu por questões dessa cultura. O primogênito era considerado aquele que assumiria a linhagem da promessa do pai, mais ou menos isso. E Deus escolheu ao contrário. Aquele que nasceu por último, ou seja, o mais novo, iria herdar as bênçãos do pai. Então foi uma escolha totalmente de Deus.
E a gente vai ver a escolha na genealogia passando por isso, exatamente por isso. A escolha de Deus ao longo da história da humanidade, onde culminaria com o descendente de Jesus Cristo. E eu vou citar um nome e outro. Não vou citar todos os nomes, mas alguns é bom a gente ter em mente. A questão de Isaac, Jacó e Judá. Vamos também falar de Judá, porque Judá é onde viria a tribo de nosso Senhor Jesus Cristo, a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que é muito conhecido, é muito utilizado essa expressão. Mas o que significa, quem foi Judá? Judá foi um dos irmãos de Jacó, um dos 12 irmãos das 12 tribos de Israel, que eu não vou citar o nome de todos, mas em uma das tribos dos filhos de Jacó, um deles era Judá, onde vem a descendência de Jesus Cristo. Como eu citei, leão da tribo de Judá, e você tem uma referência mais ou menos da onde veio. A história começa em Abraão e passa até onde é estabelecida as linhagens e as tribos de Israel, no caso, Judá. E a gente vai falar também de Davi mais à frente. Então vamos fazer um salto e vamos pulando as gerações. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminabade, Aminabade gerou Nausson. Nausson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Desculpa aqui. Arão gerou Aminabade, Aminabade gerou Nausson, Nausson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Alguns nomes aqui. Raabe, para quem não sabe, foi uma das prostitutas, era uma prostituta, na verdade, que acolheu os espias de Israel quando eles estavam entrando na Terra Prometida. Foi uma mulher de fé e ela não terminou a vida dela dessa forma, numa vida de prostituição. E foi uma questão tão da graça de Deus que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Quando Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então Raabe, da história das tribos de Israel, ela morava na região de Canaã, e a Canaã era uma cidade ímpia, no sentido do procedimento, de vida, e Deus ele queria dar aquelas terras para o povo de Israel. Cuja foi uma promessa antiga que Deus tinha dado aquela terra a Abraão. Tinha dado aquela possessão de terra a Abraão, muito tempos antigos. E por conta da história de Israel, eles passaram um tempo no Egito. Ficaram um tempo no Egito, 400 anos para ser mais exato. E durante esses 400 anos eles foram escravos, e um dos irmãos das 12 tribos que eu vou falar aqui, José, foi um governador que se estabeleceu no Egito. Só que com o tempo o nome dele acabou sendo esquecido. E Israel ficou preso na condição de servo, ou seja, escravo no Egito. Então, Deus ele faz uma promessa anterior a Abraão, que daria uma possessão de terra e a promessa de um descendente para habitar aquela terra. Só que eles ficam 400 anos de escravidão no Egito e são libertados
por Moisés, e nesse processo deles entrarem na Terra Prometida, tem essa figura emblemática da Raabe. É bom parar em alguns nomes, eu vou citar, não vou citar todos, mas é bom a gente elencar assim, alguns nomes mais chamativos. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth já no tempo dos juízes, após passar aquele período de Josué, que Josué foi o sucessor de Moisés. Desculpa, é muita informação para citar, mas é bom para gerar um gatilho de curiosidade para você estudar profundamente a genealogia de Jesus, que parte muito da história bíblica de Israel. Então eu vou começar. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi, acredito que todos conhecem. Foi, digamos assim, o segundo rei de Israel, aquele a qual Deus escolheu para reinar sobre Israel. A primeira escolha foi do povo. No tempo dos juízes, o povo de Israel não sentia tanta firmeza na época dos juízes e pediram a Deus um rei, como as outras nações, as redondezas ali de Israel, viviam debaixo do comando de um rei. E Deus tinha dito: é uma escolha, vocês têm a mim. Vocês têm a mim o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus de Israel. Só que vocês querem fazer uma escolha por um rei? Então Deus concedeu e o profeta Samuel ungiu Saul. Saul, por desobediências a Deus progressivamente, Deus acabou tirando o reinado dele. E Deus faz uma escolha por Davi, que, como vem a história da eleição de Deus, Davi era um pastor de ovelhas, na linhagem lá, assim, a mais atrás possível, a ponto de o profeta não conseguir identificar quem seria o rei na casa de Jessé, e Deus faz a escolha pelo mais fraco, ou seja, pelo o que não tinha tanta estima. Então, Deus ele levanta um homem chamado Davi, que era temente a ele. E se você for ver os salmos da Bíblia, muitos deles foram escritos pelo rei Davi. Assim como há registro sobre Davi no livro do Antigo Testamento, como o livro de Reis, as Crônicas, os Salmos. Então, só você, para gerar outro gatilho aí de curiosidade para você também fazer seu próprio estudo da palavra de Deus. E Davi gerou a Salomão. O rei Salomão, a parte mais, como é que eu posso dizer, mais suntuosa, mais gloriosa de Israel, o reino salomônico, onde Deus ele concedeu essa parte concedeu sabedoria a Salomão, além da parte da riqueza, da prosperidade, etc. e tal. E Salomão, como todos sabem, por conta dessa vaidade que ele vivia naquela época, ele acabou se desviando de Deus e no final da vida ele acabou se arrependendo e escreveu o livro do Eclesiastes, que fala muito sobre a vaidade, da vaidade da vida. E aqui agora eu vou citar alguns reis que foram sobre Israel, e muitos desses reis aí pecaram gravemente contra Deus. Então vou citar alguns aqui. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão. Jorão gerou o rei Uzias. E Uzias gerou Jotão.
Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Após Salomão, Deus ele executou um juízo sobre Israel que haveria uma divisão lá por conta dos pecados de Salomão. Foi uma falta tão grave que Deus ele já começa por Davi, a falta grave que ele teve a respeito da mulher de Urias, ou seja, Batseba, ou Betseba, que ocorre essa transgressão grave e Deus faz uma promessa por Salomão, que Deus concedeu concedeu essa bênção a Davi, a qual a mulher da questão do adultério que ele teve, a possibilidade dele ter um filho, e o descendente assim direto do nosso Senhor Jesus Cristo seria de Betseba, ou seja, o rei Salomão. E de todos os filhos aqui de Davi e pós-Salomão, muitos desses reis aí desviaram e pecaram gravemente contra Deus, a ponto de culminar o reinado de Manassés. Manassés foi uma das figuras mais assim espantosas do Antigo Testamento quanto a pecado. Manassés foi um homem assim terrível. E quando ele cai na mão dos inimigos, ele se arrepende profundamente daquilo que fez. Então, basicamente, a história da genealogia terrena de Jesus Cristo vai citar muitas gentes fracas que cometeram pecados e a qual a promessa se cumpre no perfeito, que é Jesus. O único perfeito dessa história é Jesus. E da linhagem dele aconteceram muitos problemas. E Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Se eu não me engano, o último rei que reinou sobre Israel pós-Manassés, se eu não me engano, foi Josias. Depois Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. O reino de Nabucodonosor vem, toma Israel diante de um juízo da parte de Deus, e assim surge o tempo do exílio da Babilônia, onde você vai ler no livro do profeta Isaías, livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Jeremias. Então ele vai passar sobre essa questão desses profetas no tempo do exílio da Babilônia. Se você pegar a sua Bíblia, estou tentando montar uma cronologia mais ou menos onde cada coisa aqui se encaixa. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o que é chamado... Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Esse sim, da genealogia de Jesus Cristo, José sim é um homem temente a Deus, a qual não há registro de falhas de conduta moral a respeito dele. Isso como é que eu posso dizer? Exemplificando o que seria a redenção por meio da casa onde está o Salvador. Então, a primeira família é um entendimento que eu tenho, pessoal meu. A promessa da primeira família da história, com essa promessa de regeneração, de transformação, é a família de José e Maria. Porque o Filho do Deus vivo nasce naquela família.
Então é o princípio da promessa que Deus fez a Abraão lá em tempos antigos, onde Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e Deus faz uma promessa que, por conta dele ter crido, é, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa manifesta de uma forma tão gloriosa e esplendorosa é a Sagrada Família, a família de Jesus, Maria e José. Então agora o texto faz a afirmação assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi. Ou seja, de Abraão até Davi, 14 gerações. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, que eu citei, e 14 do exílio até Cristo. Ou seja, o período que Israel saiu da Babilônia por intermédio de Ciro o Grande, e que promove liberdade, eles saem daquela condição de escravidão na Babilônia. Assim como Deus executa juízo sobre Israel, Deus executa juízo sobre a Babilônia. E, por conta disso, Israel sai cativo da Babilônia e durante esse período do exílio até Cristo, houve muitas revoltas de Israel. Aí eu vou citar alguns livros que são considerados apócrifos por uma vertente protestante e aceito na Igreja Católica, que são os livros deuterocanônicos, se eu não me engano, é esse o termo técnico, que são aqueles livros assim como Judas Macabeu, que vai, como um livro histórico, vai falar sobre a influência grega no Israel antigo. Então e tem a chamada revolta de Judas Macabeu. Isso você vai estar falando de história bíblica, você vai citar tanto esses livros deuterocanônicos, quanto a história dos judeus, como Flávio Josefo. Eu só vou me ater aqui só na palavra de Deus. Você pode pesquisar por si só, se sentir que é isso que você quer conhecer um pouco da história bíblica, quanto a contextos cronológicos históricos. Aqui o meu objetivo é mais no sentido espiritual, no sentido da promessa da redenção que há em Jesus Cristo. E eu prometi que não seria um canal de cunho teológico, ainda que eu cite alguns termos aqui só para entrarmos nessa compreensão. E vamos falar agora da grande promessa, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ficou grávida por meio do Espírito Santo. Essa é o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, gerado pelo próprio Deus. E para demonstrar algo, ele viria ele viria da natureza humana, por conta da carnalidade da existência, que foi por meio da Virgem Maria. Se você for ler o Evangelho de Lucas, ele vai trazer outra genealogia, que vai a partir da genealogia de Maria. A de Mateus vem pela questão da genealogia de José. E ambos acabam se entrelaçando, tanto de José quanto de Maria. Então é bom eu elencar esse contexto até para você estudar também, fazer seu próprio estudo. Então, Jesus foi gerado de forma milagrosa. Então, Jesus ele não tem a natureza pecaminosa
como todos os outros seres humanos. Então, como é que eu posso dizer? Jesus ele foi gerado por Deus e, espiritualmente falando, Jesus era homem, como todos os seres humanos, e Deus ao mesmo tempo. Essa é uma forma, como é que eu posso dizer, milagrosa a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Que ele é filho do Deus vivo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se você depois você pode ler João capítulo 3, ele vai falar a respeito do novo nascimento. Nós, no caso. Que a gente, quando o Espírito Santo vem e nos sela com o selo da promessa. Essa promessa, com o verbo encarnando, como o evangelista João descreve, o verbo encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai, ou seja, o Filho verdadeiro, legítimo de Deus é Cristo. Nós somos filhos adotivos por conta de crermos na promessa que há em Jesus Cristo. Nós somos convidados a uma adoção filial por Deus, pelo próprio Deus vivo, como uma promessa de redenção que há por meio de Jesus Cristo. Então, fica claro isso, que Jesus é o Filho de Deus no conceito divino, que ele foi gerado pelo próprio Deus de uma forma miraculosa, quanto ele é homem, porque carrega a parte carnal do ser humano, não carnal no sentido pejorativo, mas no sentido de humanidade. Jesus sentiu dor, Jesus chorou, Jesus expressou sentimentos, Jesus ele se alegrou, Jesus ele se entristeceu. Então ele viveu como um ser humano, como servo obediente de Deus. E a vida de Cristo no sentido humano é inspiração para que vivamos as pisaduras do que ele viveu. Então agora eu vou voltar de novo. É bom eu elencar isso, porque é um tema teológico. A respeito, depois, mais à frente, quando eu for explicando outras passagens da Bíblia, você vai compreender isso, porque logo após a igreja ser estabelecida, houve muitas questões de heresias a respeito da questão do nascimento de Jesus Cristo, como o gnosticismo, que não acreditava que Jesus veio em carne. Acreditava que ele é um espírito, assim solto, um vulto, alguma coisa assim. Ou digamos assim, um espírito que não encarnou. Então, esse é o gnosticismo. Então, foi uma das primeiras heresias que assolou a igreja primitiva, a ponto de o evangelista João escrever a respeito deles e deixar na sua epístola registrado isso. Agora vamos ler a questão aqui. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. José, ele ainda não tinha conhecimento dessa promessa de nascimento de Cristo. Se você for ver no Evangelho de Lucas, essa promessa de que Jesus nasceria do ventre de Maria, é feita pelo anjo que diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto que vem do seu ventre, que está fazendo uma promessa que Jesus viria. Só que José, nessa história, José não sabia dessa questão. E na cultura judaica, o adultério era considerado crime capital, de morte. E José era um cara tão bacana que ele falou: eu vou me afastar dela, não quero expô-la à vergonha, não quero que ela morra, e decidiu anular o casamento secretamente. Só que, vamos ler aqui,
Mas enquanto pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor. Aí José é avisado em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, nasceu do próprio Deus. Ele dará, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é uma profecia do profeta Isaías. Se não me falha a memória, Isaías capítulo 9, promessa do Emanuel, Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, esse é o primeiro capítulo. Vamos concluir a parte da genealogia que foi explicada por mim, e você pode aprofundar um pouco na questão da genealogia, sabendo os períodos históricos de Israel, das 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro de Babilônia, e de Babilônia até o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 14, calma aí, deixa eu recapitular aqui. Citar o texto que é melhor. Assim, vamos lá. Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E 14 gerações do exílio até Cristo. Então ele vai falar muito da perspectiva da história de Israel, da promessa feita a Abraão até o cumprimento da redenção dos filhos de Israel por meio daquele que é o descendente direto do Deus vivo, aquele que é perfeito e que por meio dele nós todos somos aperfeiçoados, não por uma questão de obediência nossa e capacidade nossa de obedecer a todos os mandamentos de Deus. O único perfeito que sua natureza não compartilhava algo que a gente possui em nós, como um pecado. Nós somos pecadores, Cristo não era. Então, somente aquele que não tinha pecado que poderia viver e conseguir cumprir a lei de Deus nos seus âmbitos mais profundos e completos. E por meio desse descendente, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem a redenção e perdão dos nossos pecados. Ele é o leão, ele é o cordeiro, ele é o pastor. Então, a gente vê, como é que eu posso dizer, prefigurações do Senhor Jesus no Antigo Testamento. É um assunto mais profundo que eu ainda não quero abordar, mas é só para você compreender quão grande é a promessa de redenção por meio de Jesus Cristo. Então, espero que esse capítulo tenha te edificado e, pela graça de Deus, que gere seu bom fruto e que o Senhor ilumine você e que você consiga compreender mais profundamente essa mensagem. E vou concluir com uma oração de costume. Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade e peço que o Senhor derrame das suas misericórdias e graças àquele que ouve o áudio, que ouve esse vídeo, e que o Senhor dê o pleno conhecimento de Ti neles, testificando do Senhor mesmo a respeito dessa grande promessa que há em Cristo Jesus.
Que o Senhor despeje do seu amor, da sua graça, da redenção que há por meio de Ti, Senhor Jesus, e transforme as nossas vidas segundo a Sua graça, segundo a Tua bondade, segundo aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Pelo Teu rico amor, esperança viva, é o que eu agradeço e te peço no Teu nome, Jesus Cristo. Amém.